E rapidamente nós passamos para Roger Trimmer, da Merit Consultoria. O Roger vai discorrer sobre metodologias ativas e tecnologia na educação básica. Então, Roger, você tem 30 minutos para nos brindar com este tema. É um prazer muito grande estar aqui. O meu relacionamento com a BED já vai de muitos anos e é sempre muito bom poder participar de alguma maneira. A primeira coisa eu queria perguntar na audiência, quem de vocês tem alguma relação com a educação básica? Alguns. Todo o resto vai ter relação em algum momento com a educação básica, porque é o que, de certa maneira, move tudo isso que a gente está falando aqui. Quem que vai estar nas startups? Ela vai ser treinada no esquema mesinhas todas enfileiradinhas, que a gente viu hoje de manhã? Não vão. Não vão. Então, a educação básica é o que realmente vai mover o nosso país, vai fazer com que o nosso país chegue onde nós queremos que chegue. Realmente uma nação de primeiro mundo, com profissionais de primeiro mundo. Só para explicar um pouquinho de onde eu vim, eu sou, em um certo momento, eu fui publicitário, em outro momento eu fui editor, depois fiquei 20 anos trabalhando com educação, né, sendo dos últimos 8 na educação básica, e eu não sei mais o que escrever naquele buraquinho lá, profissão, não sei. Então eu estou me auto-intitulando um ativista da educação. Porque a gente acaba tendo que vir para a luta, sabe? Convencer um pouco as pessoas de que, do jeito que está, não dá mais para ficar. Então, coloquei essa imagem, não só porque a essa altura do campeonato a gente vai chover muito no molhado, né? Mas também porque quem assistiu esse filme, que é o Cantando na Chuva, vai se lembrar que ele trata de uma grande mudança. Uma grande mudança. Mudança do cinema mudo para o cinema falado. Isso causou um grande problema, né? Em algum momento, eles têm que se resolver esse problema. Acabou a nossa indústria. Como é que agora a gente se recupera? Como é que eu vou para frente? Então, tem esse momento, muito interessante, um filme que eu acho que é dos anos, entre os anos 50 e 60. Mas, há poucos anos atrás, não sei se vocês lembram, de um filme que ganhou o Oscar, chama O Artista. Alguém lembra desse filme? Se não viram, vejam. É um filme mudo. É um filme mudo, produzido na década de 2010. E por que faz sentido hoje ter um filme mudo? Por causa do talento. Porque na sala de aula, o que vale, o que realmente importa, é o talento de quem está desenvolvendo aquele trabalho. Quem é que faz esse trabalho, gente? Quem faz o trabalho em sala de aula? É o professor. É o professor. O professor faz milagres quando ele acredita no que está fazendo. Então, eu vou ser um pouquinho do contra aqui, porque a gente, sem antítese, não chega à síntese, né? Então, eu vou falar, por que a tecnologia, na verdade, não funciona nas escolas? Não funciona por quê? Porque poucas escolas têm laboratórios, os que têm não são usados. Quando tem laboratório, não tem conexão. O laboratório, o professor não sabe usar laboratório. O professor tem que sair da sua sala de aula, que é o seu espaço, levar os alunos para o laboratório para fazer alguma coisa que às vezes ele não sabe o que é. Né? E por quê? Porque não atende a uma metodologia. Se a gente sabe que é o professor que conduz a sala de aula, como é que a gente pode realmente acreditar no Computer Assisted Instruction, ou a educação assistida por computador? Ou seja, vamos colocar o aluno para trabalhar sozinho. Olha que legal, não precisamos do computador.
Não funciona. Não funciona, não sou eu que digo. São todas experiências e pesquisas feitas internacionalmente em relação a isso, em relação ao uso simplesmente de tecnologia pura e simples. Não funciona, porque passado aquele encanto inicial, que mesmo o aluno pode se motivar dizendo, olha que legal, vou usar um tablet. Mas não tem nada que preste no tablet. Não tem uma metodologia que nos permita usar aquele equipamento. Então, o que acontece? Esse equipamento é abandonado. Então, temos lá os laboratórios com aqueles monitores antigos, sem internet, e temos, ao mesmo tempo, centenas de notebooks, tablets, abandonados nos almoxarifados de escolas pelo país inteiro. Então, a gente tem que ser pensar um pouquinho realmente e ser do contra. Né? Agora, tecnologia não é importante? O que vocês acham? É lógico que é importante. A tecnologia que nos trouxe a esse mundo que nós estamos hoje. Mas a tecnologia, ela precisa estar ligada a alguma coisa. Né? E eu acredito que agora nós sabemos o que estamos fazendo. A partir de agora, com todos esses conceitos de startup, tudo aquilo que nós vimos hoje e ontem, nós começamos a saber o que estamos fazendo. E principalmente porque nós começamos a prestar atenção nisso. A maioria de vocês deve conhecer a pirâmide de William Glasser, que é um pesquisador americano, em que ele pesquisou para dizer quanto que se retém de informações em cada maneira de estudar. Então, lendo, eu retenho 10%. Não é que eu passo 10% do tempo lendo, gente. Se eu passar 100% do tempo lendo, eu retenho 10%. Nossa memória é uma droga. Mas se eu escutar, são 20%. Ver, observar, 30%. Mistura isso tudo, dá 50%. Ou seja, tudo que a gente tem aqui, isso que nós estamos fazendo aqui, na verdade, no máximo, dá 50% de retenção. Bom, né? 50% de tudo que a gente viu aqui e fez vai ser esquecido. Não tem jeito. Agora, se a gente senta para discutir, vamos fazer um grupinho aqui, não dá tempo para a gente fazer, obviamente, agora. Mas se a gente fizer um grupinho para discutir, o que foi discutido vai ficar, a gente vai levar 70% disso para casa. Se eu sentar, gente, vamos desenvolver aqui um programinha simples, vamos fazer uma torre, vamos fazer alguma coisa, o conhecimento, as ideias que eu tirar dali, eu levo 80% para casa. Agora, se eu ensinar para alguém, aquilo que eu ensinei, eu levo 95%. Isso faz uma grande, enorme diferença. Porque a gente realmente muda a maneira como a gente pensa em estudar, como a gente pensa em aprender, como a gente pensa em ensinar. Então, o que são as tão propaladas metodologias ativas? Né? Nossa, é novidade, né? Tem uma coisa que elas não são. Não são novidade, gente. Não é novidade. Metodologias ativas eram usadas pelos gregos. Não os gregos de agora, os gregos de antigamente. Os filósofos gregos, Sócrates, Platão. Como eles ensinavam? Conversando, né? Discutindo, fazendo. Né? Então, já sabemos que não é novidade. Então, por que eles estão voltando agora? Ah, nossa, essa novidade toda. Será que é só mais uma modinha? Não. A nossa sociedade está no momento para isso. Com tudo isso que está acontecendo, com todas as pressões, inclusive, para maior produtividade, para maiores resultados, a nossa sociedade, ela precisa de mais. Mais o quê? Mais gente preparada. E as escolas, embora na maior parte das escolas hoje, vocês vão ver as mesmas cadeirinhas enfileiradas,
que foram mostradas de manhã. Em muitas escolas essa mudança está acontecendo. Por quê? Porque os alunos simplesmente não aprendem mais. Eles não levam nada para casa, a não ser que eles se interessem por aquilo. A não ser que eles sejam incluídos no processo de aprendizagem. Então, essa classe está mudando e vai ter que mudar. Porque, veja, essa educação padronizada surgiu quando? Isso também foi falado hoje. Com a Revolução Industrial. Claro. Porque eu precisava ter operários. Eu preciso ter gente que obedeça sem questionamentos. Vocês devem se lembrar das aulas sobre, na faculdade, tem as aulas sobre Taylor, Fayol, né? Nossa, não é legal aquele negócio do Taylor? Olha, o funcionário ele não pode pensar. Ele tem só que medir quanto que ele joga de carvão em cima da caldeira. E assim, não precisa pensar. Eu uso uma pá desse tamanho, faz um movimento assim, e depois você vai para casa dormir. Claro que não precisava ter uma educação socrática. Claro que não. Educação de carteirinhas. Uma linha de produção de funcionários, de operários. Então, naquela economia em que tudo que se produzir se vende, né? Tá ótimo. Hoje não dá mais. Hoje você se diferencia ou você morre, né? Pense nesse ambiente de trabalho aqui, em que você tem espaços de convivência e discussão, mesas que se movem, vamos dizer assim, que você pode mover para lá e para cá para você fazer uma reunião relâmpago, salas de exercício mental, salas para descansar, relaxar. Ali em cima está escrito, olha, um olhar sobre o escritório em 2030. 2030 é nada, gente. Já está aí. Já existe esse escritório. Então, a gente já chegou nisso, só que ainda não estamos formando nossos alunos para isso. As empresas hoje querem que os alunos dominem esses 4 Cs. Pensamento crítico, colaboração, comunicação e criatividade. Na sala de aula, eu vi semana passada, me entristeceu muito, eu fui a uma escola, e eu fiquei sabendo que tinha uma regra. Os alunos não podem mudar de lugar, em nenhum momento. Não, parecia assim, as cadeiras estavam chumbadas no chão e os alunos chumbadas neles. Assim, eu fiquei triste. Militar. Não, era um colégio um pouco militar, sim. Mas era totalmente militarizado e eu fiquei muito triste. Era uma escola grande de hoje. Mas essa escola vai sobreviver? Não vai sobreviver. Não é? Ou ela muda, ou ela vai acabar minguando. O que já está acontecendo? Já começa a ter salas meio vazias, porque os pais começam a perceber, o aluno não está aprendendo, meu filho não está aprendendo, não é isso. Ele não gosta da escola. Os pais gostam de ver os filhos chegando em casa com novidade. Olha, aprendi isso, aprendi aquilo. Blá, blá. Não, o filho nunca chega com uma novidade em casa. Então, porque esse aluno ele precisa aprender a realizar. Se ele não tiver isso, ele tem que aprender sempre e ele tem que saber realizar. Para aprender sempre, tem que ter tudo isso aqui. Como é que eu obrigo alguém a ter pensamento crítico? Não obriga. A gente só demonstra. A gente só dá oportunidade para ele ter pensamento crítico. E daí que vem as mudanças. Então, o aprendizado, ele é multidirecional. Mas a gente continua ensinando de maneira unidimensional. Claro, nós aqui, nós somos o melhor exemplo de educação do mundo, mas aqui nós somos adultos trocando ideias, de certa maneira, tentando o máximo possível disseminar essas ideias. Mas isso, numa sala de aula, não funciona.
Não vai funcionar. Por quê, principalmente? Porque esse aluno tem um interesse diferente desse, que tem um interesse diferente desse, que tem uma habilidade diferente desse, né? Que tem os seus gostos diferentes. Então, o papel do professor, vocês sabem, já mudou. O que antes era o gênio no palco, né? Eu costumo traduzir genius, como é que é? The sage on the stage, né? Que é o sábio no palco, por gênio proscênio, porque aí ele rima com o guia na coxia, né? Agora a gente não é mais o sabidão que está lá na frente. A gente é alguém que está junto no processo de aprendizagem. E se o aluno falar, professor, isso que você falou não está certo, eu estou vendo no Google diferente, o professor não vai ficar vermelho, apoplético, ele vai falar, diz aí, como é que é? Puxa, que legal, mudou desde a minha época, né? Que muita coisa mudou desde a minha época. Então, assim é que a gente sabe o que já também falamos muito. Quando se trata de design thinking, a gente tem que pensar primeiro no cliente. Quando se trata de educação, a gente tem que pensar primeiro no aluno. O que o aluno precisa? O que ele vai precisar saber amanhã e daqui a 2 anos? Eu tenho que propiciar esse aprendizado para ele. Aí eu vou cuidar da capacidade do professor de fazer essa mediação. Eu vou ver se o professor sabe desenvolver o processo de aprendizagem. Aí eu tenho que ter a metodologia, pois é, isso vem junto, né? A metodologia eu tenho que ter, tenho que saber o que eu vou aplicar e trabalhar o professor junto. Quer dizer, envolver o professor nessa escolha de metodologia e trabalhar isso. Por fim, o que vem? Aí vem a tecnologia. Porque se a gente coloca a tecnologia aqui, vai acontecer o que aconteceu na primeira onda de tecnologia educacional. Um monte de dinheiro jogado fora. E alunos desmotivados, professores desmotivados. Então, isso não pode acontecer mais. Não temos tempo mais para isso. Então, a gente está trabalhando com metodologias ativas. E o que são metodologias ativas? Elas são tecnologia? Não são. Não são tecnologia. Mas como não são tecnologia? Quer dizer que todo esse pessoal está falando mentira? Não. A metodologia vem antes da tecnologia. Ou seja, a tecnologia vai apoiar todos esses processos. Porque a tecnologia o que faz? O que uma máquina faz? Uma máquina faz com que a gente consiga desempenhar um trabalho mais rápido e mais facilmente. Não é isso? Uma máquina faz isso. A tecnologia nos ajuda a fazer aquilo que a gente pretende fazer, só que muito mais rápido, muito melhor, com muito mais eficiência e eficácia. Então, aqui entra 10 minutos? Já? Não. Tá. Então, nós temos como exemplos de metodologias ativas, por exemplo, estudos de caso, a aprendizagem por projetos, a sala de aula invertida, o aprendizado entre pares e equipes. Eu não vou me deter a todos eles, não. Eu vou me deter um pouco mais na sala de aula invertida. Mas, assim, basicamente, estudos de casos, ele já vem ele é muito parente da aprendizagem por problemas. E ele vai permitir aos alunos de pesquisar, resolverem um problema, propor soluções, etc. É uma sala dinâmica. Vai se beneficiar muito de aprendizagem de estudos de casos. Porque no fundo, são situações do mundo real. São situações com que o aluno vai se deparar. Então, é muito importante que nós o preparemos para essas situações. A aprendizagem por pares é como eu falei antes, 95% do que se faz
em aprendizagem por pares, ou seja, quando o aluno ensina o outro aluno, ele causa essa retenção de 95%. Eu me lembro de um professor, um professor já de idade agora, ele entrou na faculdade muito jovem, né, com 16, 17 anos, mas o que ele gostava de fazer mesmo era ensinar. Ele gostava de ensinar, ele gostava de matemática e gostava de ensinar matemática. Então, ele entrou na faculdade, mas no mesmo ano em que ele entrou na faculdade, ele virou professor de cursinho. Na época que os cursinhos dominavam o vestibular, era só o que existia, não tinha nem. Então, e ganhava-se muito bem. Né? Então, menino de 17 anos, sendo disputado por cursinhos do interior inteiro de São Paulo, e aí ele ia ficar, na visão dele, perdendo tempo na faculdade? Não. Ah, mas eu preciso me formar. Certo. O que ele fez? Chegou para o colega de quarto dele, falou para ele, olha, seguinte, eu pago para você a sua estadia, te pago um salário, né? Você não vai ter custo nenhum para estudar. Mas você vai me ensinar tudo o que você aprendeu. E eles fizeram assim. Então, ele ficava girando pelo interior de São Paulo, e aí que chegava lá no fim de semana, à noite, e o outro menino passava para ele tudo. Ele passou na faculdade, ele foi se formou engenheiro? Se formou engenheiro. Mas quem que se formou melhor que ele? O colega. O colega, porque no processo de ter que aprender para ensinar, ele realmente aprendeu muito melhor do que ele teria feito sem isso. E teve uma carreira maravilhosa por causa dessa preparação toda. Então, em tudo que a gente falar de metodologias ativas, em grande parte do tempo, nós vamos chegar à aprendizagem por pares. Né? Porque esse é o objetivo. É onde está o maior aprendizado. E o PBL? O PBL é Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em projetos, em alguns casos em problemas. Né? Aqui o que é importante é a solução colaborativa. Lembra da necessidade da colaboração? Né? Explorando soluções possíveis, desenvolve perfil investigativo e crítico. Né? E é uma metodologia em que o professor ele se resguarda. Ele não vai passar toda a informação, porque o professor não é mais um transmissor de conhecimento. O professor sabe, menino, se você misturar sei lá, sódio com água, vai explodir. Não, deixa explodir que ele vai entender. Por quê? Senão acaba a graça do aprendizado. Né? Então o professor não dá o caminho pronto. Não, ele vai acompanhando, ele vai seguindo os alunos para ver se eles estão indo na direção certa. Está indo na direção certa. Opa, está desviando. Ele vai lá e fala, olha gente, o que vocês acham de fazer isso aqui assim, assim? Ah, legal professor, vamos tentar. E assim vai. Isso é aprendizagem por projetos. Isso existe? Como existe? Existe no Japão? Não, existe ali, na outra porta. Tem gente fazendo. Então, isso aqui, por exemplo, é uma escola de Guarulhos, aqui de São Paulo. E eles têm um espaço maker. Vocês já ouviram falar de espaço maker? Quem já viu um espaço maker? Pouca gente viu. Vejam. Espaço maker, nada mais vamos fazer um espaço maker aqui? Tira umas cadeiras, vamos colocar ali algumas bancadas, né? Uns equipamentos, umas serras, umas coisas para se construir coisas. E pronto, é um espaço maker. Mas não tem que ter impressora 3D? Se tiver, melhor. Não tem que ter uma cortadora laser? Se tiver, melhor. Mas o seu aluno é capaz de fazer maravilhas com uma bancada que não tem nada. Por quê? O que ele precisa usar é a cabeça. Né? Então, esse Passo Maker, numa escola aqui de Guarulhos, que é o ENIAC, eles já usam
aprendizado por projetos há um tempão. Os alunos, esse é um caso interessante, o projeto era desenvolver um jardim suspenso. Então, e tinha um prazo, tinha concurso. Aí foram lá, entregaram, tal. Aí um ganhou o concurso, outro não ganhou, etc. Grande parte dos alunos voltaram lá para refazer. Por quê? Porque eles não ficaram satisfeitos. Olha, minha planta não está crescendo. Não deu o resultado que eu queria. Eu quero fazer diferente. Pede orientação para o colega, pede orientação para o professor para fazer melhor, para entender o que está acontecendo ali. Outro exemplo, uma simulação da ONU, feita por um colégio de São José dos Campos, o Poliedro. Eles juntam 600 alunos como delegados para colocar, para discutir, para reproduzir uma ONU, discutindo questões de direito internacional, etc. Então, isso já acontece, e acontece muito. Construção de carrinhos, convertendo energia cinética, etc. E aqui eu coloquei até uma citação de um dos meninos nesse último projeto, que é um projeto do Poliedro também, que ele fala isso aqui, que ele acha interessante que as aulas sejam mais práticas do que teóricas. Até quando temos teoria, elas são muito didáticas, nós não ficamos apenas decorando fórmulas. Conseguimos entender que esses conceitos são aplicados ao nosso dia a dia. Simples. Agora, todas as matérias, tudo que a escola faz é PBL? Não. Por quê? Porque a gente tem que escolher o que vai fazer. Depende do professor, depende da criatividade do professor identificar qual é o caminho pelo qual os alunos vão aprender mais. Então, quando eu falo de sala de aula invertida, vou passar bem rapidamente, né, basicamente você vai tirar a transmissão de conteúdo e você vai colocar, de alguma maneira, veja, tecnológica em grande medida, mas não necessariamente, mas de alguma maneira você vai fazer com que parte do aprendizado seja feito pelo aluno, sozinho, ou em pares, ou em grupo, e você use a sala de aula para tirar dúvidas, contextualizar, aprofundar. E aí você vai ter aquela interação, você vai ter um professor que deixou de ser conteudista, um professor que começou a ser um facilitador do processo de aprendizagem. Existem muitas salas. Que sala! Nossa, imagina a bagunça dessa sala. Imagina a barulheira, cada um fazendo uma coisa. Eu tive alguns depoimentos muito interessantes. A minha sala invertida, às vezes, ela é muito barulhenta. Por exemplo, quando estão fazendo uma votação, quando eles estão fazendo uma discussão muito acalorada, fica uma barulheira. Mas, em outros momentos, fica todo mundo assim, trabalhando, desenvolvendo, fazendo o seu projeto, e o professor circulando e ajudando. Eu gostei dessa fotinha aqui que me mandaram, que é quem precisa de mesas e cadeiras para aprendizado, quando um forte vai funcionar tão bem quanto. Qual é o problema? Os alunos fizeram um forte e ficaram lá fazendo, eles tinham uma maratona, né, de aprendizagem, e aí ficaram lá no forte deles. Qual é o problema com isso? E com o que essa sala se parece? O que são isso aqui? Isso aqui é foto de startups. Elas se parecem com o ambiente das startups. E o que se faz nesse ambiente de startup? Na maior parte do tempo, se aprende. Se faz. Mas você está aprendendo a maior parte do tempo, porque a única maneira de você ser inovador é você aprender. Lógico, vamos ter ideias, vai baixar a ideia do nada? Não. As ideias vêm daquilo que você constrói. Né? E eu queria terminar com 8 erros sobre a sala de aula invertida. Primeiro, quer substituir o professor por EAD. Não. Eu estive representando a ABED nas audiências públicas da BNCC,
Na verdade, só uma funcionou, porque a outra foi invadida por manifestantes. Mas, nessa, algumas das gritas ali falam, por que o professor não pode ser substituído por um computador? Ninguém quer substituir o professor por computador. Né? Pelo contrário, a gente quer dar outros recursos, inclusive informatizados, para o professor. Ah, o professor tem que ficar gravando aula em vídeo. Não. Ele pode. Pode. Mas tem maneiras de deixar isso menos chato. Tira a função do professor. Me dá 3 minutos. Já acabo. 3, 2. Tira a função do professor na sala de aula. Já vimos que não. É só uma moda passageira. Já vimos que isso tem séculos. Né? A questão é que funciona. Funciona e há mais de 15 anos está sendo desenvolvido e ninguém voltou atrás. Vocês devem ter visto que nos Estados Unidos algumas escolas adotaram e-books, né? E voltaram atrás. Por quê? Porque a metodologia não condizia com a mudança. Não dá para trabalhar do mesmo jeito mudando a tecnologia. Então, não é uma moda passageira. E isso é importante. Não tem meio termo. Ah, de um dia para o outro eu tenho que ter sala invertida. Não, nada é de um dia para o outro. Você começa com um professor, uma matéria, você começa da maneira como é possível na sua escola começar. E aí você parte a partir disso. Porque a grande questão é a criatividade. Vamos passar isso aqui, que tem uma coisa que eu queria mostrar. Então, uma coisa certa, elas dão mais trabalho. Tá? Pedem ferramentas novas, que as ferramentas que aí fora estão mostrando para vocês. Pedem todas essas ferramentas aqui, mas funcionam. Depois vocês veem, né? Funcionam mesmo, funcionam muito bem. Né? Ninguém volta atrás. E aí, os professores são, para vocês, desnecessários ou são mais importantes que nunca? Não tem jeito, gente. Sem professor, a gente não sai. Né? E mais importante que nunca é pensar nessas atividades. O professor que precisa de formação, apoio e recursos para fazer essa educação acontecer. Vamos embora, porque acabou meu tempo. Eu queria que depois vocês dessem uma olhada nesse slide, que é... Hã? Não, ainda não dá tempo. Mas, gente, aí se fala, não, mas como é que vamos avaliar esse aluno? Isso é importante. Vou dar aquela provinha esperta? Gente, não vai dar certo mais. Você não vai conseguir avaliar esse aluno com uma provinha, principalmente de múltipla escolha. Não dá. Isso aqui, está tudo em inglês, mas isso aqui é só um exemplo de coisas que eu posso usar para avaliar meu aluno. Diários, glossários, pôster de filmes, discurso, qualquer coisa. Mas desde que me mostre se aquele aluno chegou a algum lugar. E é isso que a gente quer dele. E eu coloquei uma citação do Ronaldo Mota, que é sempre interessante. Acabou, é o último. Mas vocês leem depois. Mas, nós vivemos uma realidade onde enfrentamos a complexa tarefa de construção de uma educação híbrida e flexível, onde todos os educandos aprendem o tempo todo, e cada um de maneira única e personalizada. Desculpem expandir um pouquinho, mas é realmente sempre um prazer poder compartilhar o trabalho que a gente faz com vocês. Tá bem? Muito obrigado.